Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e eu vou dar prosseguimento ao meu vídeo anterior sobre o debate lamentável que existiu no programa Morning Show sobre a obra do Olavo e sobre o papel do Olavo influenciando o governo e tudo mais. Então, prosseguindo aí, as outras declarações que o jornalista da época deu sobre o Olavo mostram que, na verdade, ele estava sendo cínico, né, e tendencioso ali. Quando ele estava falando em relação a teorias conspiratórias do Olavo, primeiro que ele falou que o que motivou ele a entrar no curso do Olavo foi quando ele trabalhava na Super Interessante e que uma teoria aí supostamente delirante do Olavo virou motivo de piada na redação porque era teoria conspiratória, sei lá do que. Então isso mostra que, ele já achava ridículo, achava delirante o Olavo, que na verdade não deve ser delirante, na verdade eu acredito que no fundo eles acham o Olavo perigoso demais para eles admitirem que ele deve ser levado a sério, então eles tentam desviar a atenção da seriedade de alguns pontos abordados pelo Olavo, fazendo piada e tentando deslegitimar ele. Então, nisso aí ele meio que se traiu. Outra coisa foi que essa questão de teoria da conspiração do Olavo é muito problemática, porque dependendo da concepção que você tenha do que é considerado verdade, você pode considerar uma coisa que é óbvia e que está debaixo do nariz de todo mundo, uma teoria da conspiração, porque não passou pelo seu crivo ultra criterioso e tudo mais. E a questão de dizer que a mídia faz um acordo com empresários e tudo mais para fazer uma revolução comunista é absurdo, porque o Olavo nunca falou isso. O Olavo falou que é um movimento revolucionário que ele não sabe dar um nome direito e que pode ser chamado de progressismo. Eu acho que eu vejo alguns alunos do Olavo citando isso, que eu acho que é até um termo mais adequado, que é dizendo que é um movimento espontâneo progressista do que uma teoria da conspiração propriamente. Isso aí você precisa de muita desonestidade para se recusar a entender, porque é uma coisa bem nítida, olhando a história, que existem movimentos culturais que ocorreram sem que houvesse, que espontaneamente várias pessoas aderiram, sem que houvesse um planejamento central, sem que houvesse uma conspiração propriamente dos agentes. Por exemplo, o iluminismo. Bom, pelo que a gente sabe historicamente, não existiu um grupinho de pessoas lá que chegaram, sentaram numa sala e falaram: olha, gente, vamos criar o iluminismo na Alemanha, na França, na Inglaterra ao mesmo tempo, e é isso aí. Ali a gente contrata um, contrata outro, vamos fazer. O iluminismo foi o seguinte: o pessoal, pela concepção que a gente tem estudando, o pessoal desenvolveu algumas teorias baseadas na filosofia talvez cartesiana, talvez da escolástica tardia, do Francis Bacon, sei lá, do Descartes, do Galileu, algumas teorias do Renascimento, sei lá. Tinha alguns filósofos que buscavam romper com a filosofia medieval que era estabelecida e criaram novas ideias. E com isso, espontaneamente, outras pessoas foram aderindo àquelas ideias, desenvolvendo outras visões baseadas naqueles mesmos autores, e foi se formando espontaneamente um movimento histórico, intelectual, cultural e político. E o que acontece? Pela visão do Olavo, né, a crítica do chamado globalismo, do chamado, vamos dizer, autoritarismo aí de alguns grupos da mídia, da política e tudo mais, é baseado nisso. É um movimento histórico que aconteceu e que foi crescendo meio que organicamente. Certas ideias foram entrando em circulação e as pessoas espontaneamente adotaram aquilo e foram tomando as ações políticas direcionadas para aquele objetivo em comum que é derivado das ideias que eles compraram. Isso você dizer que isso é teoria da conspiração
você tá colocando palavras na boca do Olavo, porque ele nunca disse que existia uma conspiração, porque ele fala de um movimento histórico que é perfeitamente identificável. E a raiz disso aí com os empresários é uma coisa meio complicada de explicar, mas é mais ou menos assim: os empresários têm valores. Essa ideia de que os empresários são pessoas que só se interessam em ganhar dinheiro, pensam 24 horas por dia em dinheiro, não pensam em nada além disso, tem 0% de valores. Eu acho que isso é impossível. É impossível uma pessoa ser praticamente um robô que não pensa em nada, não sei em formas de ganhar dinheiro. Então, se você for ver lá o Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, sei lá, os donos do Google, os donos de outras redes sociais, sei lá, os caras têm valores, todo mundo tem valores. Ninguém é um robô que pensa só em ganhar dinheiro. Então, se você for ver o Mark Zuckerberg, ele é uma pessoa que provavelmente repudia um genocídio, repudia falta de respeito com o próximo, repudia autoritarismo, sei lá, o nazismo, o que é visto como fascismo. Então, o que acontece? Supondo que você é o Mark Zuckerberg, você é o dono do Facebook, você sabe a merda que é um discurso que defende, vamos dizer, a morte dos judeus. O próprio Zuckerberg é judeu. Então, você sabe que é uma merda um discurso que defende abertamente o extermínio de um grupo social. Então, o que acontece? Tem gente que fala que defende a liberdade de expressão absoluta. Que, ele não pode me censurar porque simplesmente pelo discurso que eu estou veiculando, pela simples ideia da liberdade de expressão, eu tenho o direito absoluto de expressar o que eu quiser. Isso aí eu discordo. Eu acho que a crítica ao Facebook não deve ser por aí. Porque se tiver um cara defendendo o nazismo, tiver um cara defendendo o genocídio de um grupo aí, você acha que vai ser absurdo você censurar esse cara em nome da liberdade de expressão? Você acha absurdo censurar a veiculação de ideias nazistas? Eu não acho. Eu acho que pode ser legítimo censurar o nazismo dependendo do contexto. Você pode dizer que, utilitariamente, isso é uma coisa que não vai ter resultados práticos, não vai adiantar porque eles vão continuar difundindo, ou sei lá, mas eu acho que assim, se você for ver a ideia da censura ao nazismo por si só, independente do contexto em que ela vai ser aplicada nem nada, você vai dizer que isso é um absurdo? Eu não acho absurdo. Eu acho que dependendo do discurso, ele ser censurado pode ser legítimo sim. Eu não quero dizer que o Facebook pode censurar e tal, aí é a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Eu estou dizendo, primeira premissa, depois eu vou acrescentar as outras, para você ver onde que eu quero chegar. A primeira premissa é que a censura por si só do nazismo, de certas ideias extremistas, racismo, certas ideias extremistas, não é um absurdo. Porque é legítimo você censurar ideias racistas e tudo mais, eu acho. Então, mas acontece o seguinte, o problema é que existe uma hierarquia do quanto aquelas ideias são execráveis, são erradas, vamos dizer. Se você for ver, por exemplo, um genocídio, ninguém vai defender, quase ninguém vai defender abertamente o genocídio. Vai falar, não, eu acho que está certo matar milhões de pessoas e tal. Até mesmo, talvez, sei lá, grupos comunistas que achem isso, eles vão disfarçar. Então, tá certo você dizer que o genocídio é uma ideia que é execrável por quase todo mundo. É um consenso que ela está errada. E o problema, vamos dizer, genocídio, racismo, nazismo, é um consenso para todo mundo que está errado. E, sei lá, socialismo. Socialismo é uma coisa mais ambígua. Porque, tipo, para mim, socialismo é uma coisa que está errada intrinsecamente, que é um absurdo, mas não é todo mundo que acha isso. Tem, sei lá, 30%, 40% dos brasileiros que não são política, sei lá, gostam do socialismo, se consideram socialistas. Então, assim, você censurar o genocídio, que é uma coisa que todo mundo repudia, todo mundo sabe que está errado, não é a mesma coisa que você censurar, por exemplo, o socialismo, que é uma coisa que tem muita gente que considera certo. Ainda que o socialismo fosse tão errado quanto o nazismo, quanto uma ideia de genocídio, ainda que fosse, não estou dizendo que o mero fato de ter muita gente que acredita nisso ainda, faz com que esses termos façam parte ainda da discussão no ambiente democrático. Então não é um consenso. E eu acho que o problema do Mark Zuckerberg, dos empresários, não é ele ter valores morais e ele querer preservar
a empresa dele de ideias extremistas e radicais. O problema é que, tipo, eles pegam essa hierarquia de temas que são execrados por todo mundo, que esses temas estão incluídos numa moldura e eles vão ampliando essa moldura de forma arbitrária, e que isso se torna uma ação autoritária. Por exemplo, se essa moldura tivesse lá genocídio, nazismo, racismo, tudo bem. Só que para eles, isso aí são coisas que tanto a direita quanto a esquerda todo mundo acha execrável. Só que para eles, vamos dizer, armamento civil. Armamento civil é uma coisa que tem pessoas respeitáveis, pessoas boas que defendem, que vai ser melhor, vai diminuir a violência, vai diminuir o número de roubos e tudo mais, de assaltos. Mas é uma coisa que está em debate, tem muita gente que discorda. Aí vamos supor que o Zuckerberg, na cabeça dele, ele acha que o armamento civil é uma coisa tão absurda quanto nazismo e racismo e genocídio, sei lá. O armamento civil vai causar aumento de mortes, é um absurdo. Só que não é uma coisa que é um consenso por todo mundo, como genocídio, racismo e nazismo ou outras coisas assim. Não é uma coisa que é um consenso para todo mundo. É uma coisa que ainda é passível de debate, está inserida no debate democrático se isso está certo ou não. Aí o que o Zuckerberg e os empresários aí que eu considero esquerdistas fazem? Eles pegam e eles vão ampliando essa margem. Eles não vão censurar só o racismo e o genocídio, vão censurar também o armamento civil. Aí se um cara defende... É só um exemplo, não estou dizendo que acontece isso não. Estou dizendo que para dar um exemplo para você ver como é esse processo. Então vamos supor, uma pessoa ali, um cara respeitável, ele segue os valores democráticos e tudo mais, mas ele defende o armamento civil. Aí o Facebook vai lá e censura esse cara como se ele fosse um racista ou nazista, sei lá. E o problema é esse, o problema é a ampliação dessa margem daquilo que é considerado aceitável pelos empresários e pelos grupos que dão sustentação a eles. Esse que é o grande problema. O problema não é a censura em si, o problema é a ampliação da margem do que pode ser censurado de forma arbitrária pelos grupos que têm poder econômico, e que isso leva a uma situação de um controle da opinião, meio que uma ditadura da opinião. E aí aí você vai dizer, essa análise é teoria de conspiração porque eu não falei nenhuma estatística, nenhum dado técnico, nenhuma pesquisa e tudo mais. Mas eu falo o seguinte, primeiro que a questão de confiar cegamente na estatística e na ciência é uma coisa problemática, porque, por exemplo, tem até a questão a estatística pode ser distorcida para você passar uma mensagem. Então, você confiar cegamente em tudo que é comprovado estatisticamente é problemático. Tem a questão do nascimento dos bebês e de cegonhas. Vamos dizer, uma cidade da Inglaterra, o número de nascimento de bebês diminuiu, e na cidade vizinha, no mesmo período que na cidade vizinha, diminuiu a população de cegonhas. Então você vai dizer, é porque as cegonhas levavam os bebês, e aí tinha menos cegonha, então levava menos bebês. Tipo, é um exemplo bobo que mostra como que você pode usar os dados estatísticos para distorcer o que você vai chegar, a conclusão que você quer defender. Eu não estou dizendo que seja uma coisa tão simples assim, tão boba, as contestações ao método científico, mas eu estou dizendo que o que normalmente é considerado de forma formalista, de forma técnica, uma fundamentação boa, às vezes é enviesado, e às vezes ela não é tão infalível quanto ela parece. Então, você dizer que a defesa de uma teoria só pode ser aceita se existir comprovação científica, você cria uma situação em que é fácil para os grupos que detêm o poder econômico para encomendar as pesquisas científicas e realizar, manipularem o que vai ser aceito no debate público e o que não vai ser aceito. Isso é o problema. Então, assim, pela teoria do Olavo, que é uma coisa que é até problemática também, o Olavo defende o quê? Defende a primazia da consciência individual sobre as concepções mais coletivas de coletivistas de estabelecimento de critério de veracidade. Por exemplo, o exemplo que o Olavo fala é que quando um aluno tá numa sala de aula, é possível um aluno entender a matéria e todos os outros não entenderem. E é impossível a turma inteira entender a matéria e nenhum aluno, nenhum indivíduo entender. Então existe a primazia da consciência individual sobre o coletivo na busca pelo conhecimento. E eu acho que isso é certo.
Mas isso não quer dizer que, então eu vou jogar, eu acho, isso não quer dizer que isso, eu tenho que jogar fora. Não é que o Olavo defenda isso não, acho que é um desenvolvimento natural das ideias do Olavo, você dizer que isso não quer dizer que o método científico não tem o seu lugar. O método científico tem seu lugar para certos objetos, por exemplo, ciências físicas, química, medicina e tudo mais, você se basear principalmente nas estatísticas, nos números, por que os números? E verificação dos dados dos experimentos, porque isso são formas de informação que são impossíveis você manipular de acordo com a sua arbitrariedade, porque são coisas objetivas e que têm validade social. Então o Olavo citou um exemplo aí, em que a validade social naquela situação não é importante, o importante é a consciência individual, mas também existem outras situações em que a validade social é sim mais importante, eu acho, como em dados científicos e tudo mais. Por quê? Porque teve um cara, inclusive, que enviou uma pergunta para o Olavo, que eu acho que o Olavo respondeu de forma rápida, mas eu acho que essa pergunta guarda muita complexidade, que ele perguntou: Olavo, você falou que você tem que ter um relato fidedigno da realidade, você descrever o que está acontecendo com você e dar um testemunho fidedigno. Mas, por exemplo, eu estou andando na calçada, uma mulher do outro lado da rua vai e acena para mim. Se eu for dar um relato fidedigno do que aconteceu, eu vou falar: olha, a fulana estava ali do outro lado da rua e acenou para mim. Mas, na verdade, ela não estava acenando para mim, estava acenando para um cara que estava atrás de mim. Então, mas se eu for dar um relato fidedigno, eu vou dizer que ela estava acenando para mim, porque eu tinha certeza que era para mim. Aí o Olavo respondeu que não era para você dizer que ela estava acenando para você, era para você dizer que ela estava acenando na sua direção. Então isso se relaciona com a depuração, o aperfeiçoamento do seu testemunho para ele se tornar cada vez mais verídico. Que se um testemunho, ela estava acenando para mim, não é realmente o testemunho mais verídico possível. O testemunho mais verídico possível é você dizer: não, ela estava acenando na minha direção. Foi assim que o Olavo respondeu, mas eu acho que isso aí mostra situações em que o critério científico, que valoriza as estatísticas, valoriza, vamos dizer, o registro dos experimentos e tudo mais, da matematização das conclusões que você pode chegar pelos experimentos, é mais importante. Porque, por exemplo, aí você usar o critério de perguntar para todos os envolvidos na situação o que é verdade, seria mais eficiente do que você perguntar para o cara que achou que a mulher estava acenando para ele. Se você perguntar para a mulher, para o cara que estava atrás dele, e para ele: olha, o que aconteceu? Aí a testemunha do maior número vai ser um auxílio para você chegar à verdade. E a testemunha daquele cara que viu a mulher acenando para ele vai ser falha, porque ele vai dizer que vai ter uma distorção na interpretação dele, vai dizer que ela estava acenando para ele. Então o problema, isso é uma questão, você tem que buscar uma solução dialética para isso, porque as duas coisas são verdade. É verdade que numa sala de aula é possível um aluno só entender, a turma inteira não entender, mas é impossível a turma inteira entender e nenhum aluno individualmente entender. Então existe, de certa forma, uma primazia da consciência individual sobre o julgamento coletivo, mas, por outro lado, também tem algumas questões que, se você for fundamentar só na consciência individual, como nesse caso do cara que estava olhando uma mulher acenando para ele, ele pode distorcer. Então é mais confiável você usar o julgamento coletivo. Então eu acho que assim, a questão da teoria da conspiração são casos em que você tem que ver um equilíbrio, nem tanto só o julgamento da minha impressão sobre o que está acontecendo e foda-se, e também nem tanto só o que for confirmado cientificamente, numericamente, eu só vou acreditar que a mídia tem um viés esquerdista se for provado para mim estatisticamente que a maioria dos jornalistas se posiciona de esquerda. Aí as empresas que poderiam fazer essa pesquisa não fazem essa pesquisa. Então, como que você vai fazer? Você não pode dizer, mesmo tendo evidências que a mídia tem viés esquerdista, você não pode dizer porque não tem nenhuma pesquisa. Mas aí quem pode fazer a pesquisa ou não são os institutos, as universidades. Então, as universidades, se elas quiserem, elas podem encobrir o fato da mídia ser esquerdista, se elas quiserem. Se você fosse baseado na mentalidade cientificista. Então, eu acho que você tem que buscar um equilíbrio. Nem tanto só a consciência individual, independente de eu fazer uma interpretação distorcida, nem tanto só os números, só as estatísticas, senão se eu perceber uma coisa meio que por intuição, meio que por impressão, é ilegítimo, é só baboseira, então eu não posso dar. Não, porque às vezes, se você seguir esse caminho, vai ser fácil os institutos,
os grupos políticos e econômicos manipularem a sua opinião, porque eles podem simplesmente se recusar a fazer uma pesquisa sobre alguma coisa e tudo mais. Espero ter conseguido expressar pelo menos parte do que eu queria nisso aí, né? Depois, isso aí é a questão da teoria da conspiração. Depois tem a famosa questão aí da Terra plana do Olavo, que, primeira coisa, eu acho que nessa discussão é importante você destacar que o Olavo é o maior intelectual do Brasil, na minha visão. Por quê? Porque o Olavo, você está sendo Olavete, está idolatrando o Olavo, não é nada disso. Eu estou dizendo que o Olavo, independente de você discordar de tudo dele, eu até tenho algumas discordâncias dele, como essa, que eu não sei se é discordância ou se é um desenvolvimento que está dentro das próprias ideias dele, mas eu tento dialetizar algumas ideias dele, como essa que eu apresentei anteriormente, da questão da consciência individual. Mas eu estou dizendo que mesmo que você discorde de tudo que o Olavo fala, o Olavo simplesmente ele é um cara que consegue articular uma quantidade de informação, de correntes, de uma quantidade de informação sobre o fundamento filosófico de correntes políticas maior do que os outros. Então o Olavo tem um horizonte de consciência que abrange os outros intelectuais. Então você pode discordar de tudo que ele fala, mas se você for analisar objetivamente, não tem como você negar que ele tem um horizonte de consciência maior que os outros. Então isso já é o suficiente para dizer que ele é um maior intelectual. Então eu acho assim, quando um grande intelectual que fez muito bem para o seu país fala alguma coisa, você tem que dar a interpretação mais benevolente possível, porque o cara não é burro, entendeu? Então essa história aí da Terra plana, eu acho problemático o pessoal falar, o Olavo é terraplanista, porque primeiro ele não afirmou isso, ele falou que ele não vai se posicionar sobre isso. Depois, ele pode ter cometido um exagero quando ele falou essa questão da Terra plana, que ele falou questões científicas que eu não vou me posicionar. Aí citou lá a Terra plana. Ele pode ter cometido um exagero, como por exemplo, quando você fala que a sua memória é ruim, você fala, minha memória é ruim, eu não lembro nem o que eu almocei hoje, quanto mais o que eu comi, sei lá, sexta-feira da semana passada. Na verdade, você lembra que você almoçou naquele dia, mas você está falando aquilo como um exagero, para expressar o que você queria. Então o Olavo poderia usar essa questão da Terra plana como exagero. Poderia estar falando, não, eu não sei nem o negócio da Terra plana, quanto mais a questão do Tesla versus Einstein, ou sei lá o quê. Aí você, não, eu não acho, eu acho que ele defende a Terra plana mesmo na pergunta e tudo bem. A questão é que, além disso, tem o fato de que nessa pergunta ele não defende abertamente, ele só fala que ele não quer se posicionar porque ele acha problemático, uma discussão problemática, e que ele não domina a forma como os argumentos são elaborados. Então você dizer, não, essa discussão eu não vou falar nada porque eu não domino como isso foi elaborado, não tem nada de errado, nenhum absurdo. E não quer dizer que você acha que a Terra seja plana por você não opinar sobre essa discussão. E ainda que com tudo isso você diga, não, o Olavo é terraplanista mesmo, falou isso mesmo e foda-se. Tem o seguinte, cara, você não pode jogar no lixo. Se você jogar no lixo toda a obra de um grande intelectual por uma merda que ele falou, você vai ter que jogar no lixo a obra de Aristóteles, porque ele falou que a mulher tinha menos dentes que o homem. Então, o Aristóteles foi o pioneiro do método científico. Então, todo o método de experimentação científica foi baseado nos estudos que o Aristóteles fazia sobre embriologia e tudo mais. Então você vai dizer, não, esse método aí que os biólogos estão usando de experimentação tem que jogar tudo no lixo, porque o Aristóteles falou que a mulher tem menos dentes que o homem. E você também nunca vai usar corrente alternada na sua vida, porque o Nikola Tesla, quando ele fazia lá as tentativas de transmitir eletricidade sem fio, ele recebia informações lá de ondas, sei lá do que ele interpretava como sendo comunicações com marcianos. Então, é uma viagem dele, entendeu? Então você vai dizer, não, eu não vou nunca mais usar a corrente alternada na minha vida, porque o cara que criou isso aí, ele achava que falava com marciano, então isso aí é coisa de maluco. Então, você não pode julgar toda a obra de um cara por causa de uma merda que ele falou. Apesar de não ser evidente que o Olavo falou merda nessa situação, ainda que ele tenha falado, não é o fato de ele ter escolhido mal as palavras que vai fazer você jogar fora toda a obra dele. Então você vê que, resumindo essa história aí, o cara, até uma coisa boa que o Flávio Morgenstern falou no prosseguimento dessa discussão foi quando ele falou que primeiro contato com o Olavo foi quando ele viu uma teoria da conspiração e tal, como eu estava falando antes. Então, por ele ter falado isso, que o primeiro contato com o Olavo ele já desprezou, já ridicularizou o Olavo, por ele ter achado que era teoria da conspiração, é óbvio que quando ele entrou no curso ele já estava com essa cabeça, ele já estava julgando previamente o trabalho do Olavo. Então eu garanto que ele não mudou opinião nenhuma quando ele entrou no curso.
porque simplesmente você pegar e falar, olha, eu entrei lá, fiquei 4 meses lá, vi as aulas e eu não gostei. Isso aí não prova nada, porque não prova que você prestou atenção nas aulas, não prova que você absorveu nada. O que provaria seria ele falar, olha, a filosofia do Olavo é essa, expor alguma coisa da filosofia do Olavo e falar, olha, eu discordo disso, que ele não fez nem, não expôs nem uma frase do conteúdo filosófico propriamente do Olavo, só falou baboseira e realizou difamações e fofocada aí sobre o Olavo. Depois, quando ele, uma coisa boa até que o Flávio Morgan falou, foi quando ele falou que a nossa redação era super plural, super diversificada, tinha muita gente de direita, e quem? O Leandro Narlock, que nem é considerado assim de direita. E tinha ele mais uma pessoa, e o cara agora, aí ele justificou, esse cara é da direita porque agora ele trabalha no Infomoney e fala sobre economia e tudo bem. Porra, você falar de economia, fazer uma análise, nem você defender o capitalismo não significa que você é de direita, porque as pautas econômicas da esquerda estão bem ultrapassadas. Hoje em dia a esquerda é muito mais baseada em pautas culturais e filosóficas do que econômicas. Então o cara se inserir no capitalismo e defender o capitalismo não quer dizer nada que ele é de direita. Se o máximo de direita que tem na redação é um cara que fala sobre capitalismo, então dá tudo, então não existe pluralidade nenhuma. Então basicamente é isso. Eu acho que o Flávio Morgan, assim, ele foi bem nesse caso aí do criticar o fato das redações terem muitos esquerdistas, mas ele perdeu a oportunidade de fazer outras críticas mais incisivas ao que o cara estava falando. E se você tem preconceito com o Olavo de Carvalho, você acha o Olavo um astrólogo, um guru, sei lá, guarda isso que eu falei. Você pode discordar de tudo que ele fala, você pode achar que tudo que ele fala é besteira, mas tudo indica que ele é o cara que tem um horizonte intelectual mais amplo do Brasil. Então isso já torna ele o maior intelectual do Brasil. Então, só por causa disso e por causa da própria relevância dele para o governo e tudo mais, torna necessário estudar a obra dele. Então não fique se baseando em preconceito, em intrigas que fizeram sobre o Olavo. Vai pesquisar a obra dele, cara, que eu garanto que vai valer a pena, ainda que você discorde, porque você vai crescer. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.